Então vamos lá. Ó Senhor, realmente obrigado. Obrigado pela oportunidade, mais um dia, acordar e ouvir um pouco a sua palavra, entender um pouco a sua palavra. Obrigado pelas oportunidades de seguir a vida, de ter pessoas boas ao nosso redor. Senhor, eu quero pedir que o Senhor possa abençoar sempre as nossas famílias, os nossos filhos, a nossa casa, que possamos sempre consagrar ao Senhor as nossas vidas, que esses homens do Senhor possam ser sacerdotes bem-sucedidos em suas casas, dando a retidão da palavra correta ao Senhor. Obrigado por ser pela sua bondade, obrigado por ser tão bom com todos nós. Que possamos nessa manhã compartilhar da sua palavra e entender o que o Senhor quer para as nossas vidas e como que devemos caminhar a cada dia, Senhor. Obrigado por colocar em seu colo e nos dar sempre a melhor direção. Que seja sempre assim, amém. 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 Você quer começar aí? Vamos nessa. Ah, Bom dia, pessoal. Primeiro quero pedir desculpas dos últimos dias de falta, mas ontem passei mal pra caramba, tive uma enxaqueca e fiquei travado na parte da manhã, não consegui realmente levantar, mas estamos aí, firme e forte. você tem enxaqueca, Leandro? Aguda, cara, É daquelas mesmo? mais bravas possíveis, de me travar à noite. E à noite eu fiquei totalmente paralisado, parecendo até um AVC, coisa triste. Nossa. É. Eu li ontem, até compartilhei no grupo da minha família, que 90%, 95% sei da enxaqueca, vou procurar depois essa reportagem, provém de lactose ou glúten. E o médico, acho que é de São Paulo, falando, quando você tira esses dois itens, a chance de você não ter enxaqueca, ela é muito grande. Mas Mas é o alimentação. leite já não tomo muito, agora eu vou tentar o glúten. Agora, glúten, tudo tem glúten, né? Foda É, isso. isso é Tudo. complicadíssimo. Vai fazer o teste depois, irmão. Vamos tentar. Eu fui bravo ontem, foi bravo, bravo, bravo. Nem sair da cama para da manhã eu consegui. Então vamos lá. Ó, Eu escolhi, na verdade, no versículo 16. Consagre ao Senhor tudo que você faça e seus planos serão bem-sucedidos. Eu acho que eu escolhi esse porque a gente tem que, de fato, consagrar as nossas vidas, nossa caminhada. Na verdade, já existe um plano já desenhado por Deus para nós, né? Então, nada mais correto do que a gente consagrar o que a gente talvez queira alinhar com os desejos de Deus, entende? Então a gente tem que consagrar mesmo o que a gente quer, as nossas vidas, as nossas empresas, nossa família, as nossas vontades, para que seja, na verdade, de fato a vontade de Deus. Então a gente tem que ter essa ideia de consagrar tudo que a gente precisa e quer, para que a gente possa ter um caminho certo com Ele. Então acho que esse versículo foi o que mais me tocou. Não o bem-sucedido de sucesso, mas o consagrar para que você possa ter um coração mais calmo, mais em paz para o que você vai fazer na sua vida e na sua caminhada. perfeito. Perfeito, irmão. João, mas depois faz o teste, Leandro. Pode deixar, sem Vale a dúvida. pena. É bravo. É, sou eu, falou, eu, né? É, João. Bom dia, pessoal. Esse capítulo aí foi um pouco difícil, aí, porque eu não consegui focar em um específico. Cada hora eu fui escolhendo um para poder falar, mas acabou que eu escolhi um aqui. Everton, o Eudimar falando que não tá conseguindo entrar, não, velho. Acabei de ver aqui, irmão. Que às vezes ele tá pedindo alguma autorização aí. Não, é porque eu não vi. Tava lendo aqui, não vi. Entrou. Ó, Desculpa, galera. João. Você pode voltar? Beleza. Eu escolhi o 9. Tá dando para ouvir bem? Eu sempre tenho dúvida nisso aí. Beleza, vou ler o 9 que eu escolhi. O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Esse versículo aí é minha interpretação é que a gente sempre
em algum segmento, a gente tem sempre um direcionamento, né? Uma determinada coisa que a gente imagina que vai ser os nossos passos, né? Que a gente vai seguir por essa trajetória aí. Mas é sempre o Senhor que dirige o nosso passo, né? Às vezes na nossa vida a gente está em um determinado planejamento, a gente imagina que a gente vai realmente seguir esses passos que tá visível ali para nossa mente, para nosso coração, né? Mas de certa forma acontecem algumas mudanças na nossa vida que a gente nem imaginava, mas aí é o Senhor que dirige esses passos e quando a gente tá, isso eu tô falando isso porque eu vivi isso e às vezes a gente muda completamente o nosso caminho, mas sempre no mesmo segmento ali. Mas é sempre o Senhor que dirige esses passos aí. E a gente olha para trás onde a gente estava, a gente nem imaginava que a gente seguiria por esses passos, né? Mas quando as coisas acontecem na realidade, a gente vê e fala, se não fosse o Senhor, nem imaginaria como seria, né? Então, basicamente, é isso aí. O coração do homem, a gente planeja, mas exatamente a estrada, como vai ser cada passo aí, é o Senhor que escolhe, né? É isso. Perfeito, irmão. A soberania dele já mostra isso, né? Eu quero isso. Ele não, eu tenho algo melhor para você. Toma isso de cá. Exatamente. Muito bom, muito bom. Ô, Você Leandro, tá, você luta há quantos anos, João? Só de curiosidade. Eu comecei a treinar projeto social no meu bairro em 2014, em 2012. 2012. Tô desde 2012 aí, firme. Aí em 2014 que eu comecei meio que focar aí como profissional, entendeu? Mas desde 2012 que eu treino. Papai do céu dirigindo seus passos aí. Amém. Legal demais. Depois você manda o Instagram lá pra turma. Fechou. ô, ô, Leandro, eu te mandei aí, tá, cara? Beleza, No seu, valeu. no seu WhatsApp aí. Tá. Ô, Eudimar, aqui, gente, vou contar um segredo pra vocês aqui. A esposa de Eudimar, domingo, falou que ele acorda mais cedo pra estudar, viu? Por isso que ele fica falando bonito de jeito. Olha só, meu cara, bota despertador 3 horas da manhã, velho. Diz que ele fica estudando lá. Norma, Edmar Ele tá lendo a Bíblia, estuda mais cedo, fica estudando e notando. Eu falo, tá faz explicado ensaio porque ele fica vocal lá. pra ficar com a voz mais grossa. Não, tá explicado porque ele fica dando palestra lá, ué. Agora eu Vai entendi. treinando, né? Desde 1 da manhã, né? Com vocês, Eudimar Santos. Tá doido. Ô, bom dia, primeiramente. Eu tive dificuldade para acessar, e o meu tá meio que travando. O seu está normal. Não é porque eu distraí aqui, irmão, com minha música. Eu tava vendo, tava com a cabeça baixa na oração, aí eu não vi que vocês estavam chamando. Não era você, Ah, não. Essa galera toda que entrou aí por não. último, entrou junto com você aí. Ah, não, tranquilo, É o cara que entendi. mais Então, estuda, acorda cedo, você acha que eu ia deixar de fora? Você tá Mas doido, seu bicho. Wi-Fi parece que tá travando, viu, Edmar? pois é, Coloca eu no também sua tô rede achando ele aí. meio. Tira do Wi-Fi, põe no seu 4G mesmo. Achando ele meio passos lentos hoje também. Às vezes E sair, agora? entra, às vezes sair, entrar de novo. Continua a mesma coisa e eu tá mais ou menos. Te ouvindo bem, tá. Só tá um pouco lerdo é a imagem. É, isso aí. Entendi. Sou eu agora? Pode ser. Então, só que dessa vez não deu tempo de estudar, não. Vai ter, vai ser a interpretação momentânea. Não é do Espírito Santo, É, irmão, isso aí. Essa é a melhor, irmão. a, é a pregação do. Como que é o nome dele? Osmar, Fugiu. Osmar. A pregação do homem foi forte.
O meu é Provérbios 16, versículo 33. A sorte é lançada no colo, mas a decisão dela vem do Senhor. O pastor Xande até falou esses dias, né? Comentou, vem comentando, né, ao longo desses dias aí, sobre essa questão da gente muitas vezes tentar prover as nossas próprias necessidades, assim, né? E muitas vezes esquecer que é da forma que Deus quer, né? Ele até deu exemplo. Talvez você faz algo com boa intenção, mas de fato não é aquilo que Deus quer que você faça. Então só que ele também não te abandona, né? Ele tá ali do seu lado, independente da decisão que você toma, ele não te abandona. Você vai, faz, mesmo que não sai como ele queria, dá errado, vamos dizer assim, porque o que prevalece é a vontade dele, né? Mas ele sempre tá conosco. E nós, seres humanos, né, a gente tende a muitas vezes, a gente não usa muito essa palavra sorte, né? Mas é tipo querer do nosso jeito, vou fazer desse jeito aqui. Muitas vezes é dar aquela ajudinha para Deus, né? A gente sabe que Deus vai fazer algo na nossa vida porque nós cremos nisso, né? Nós vivemos isso. Mas muita gente fala, Deus vai fazer, né? Vou dar aquele empurrão, né? Vou fazer algo para que chegue ao resultado final, né? Mas muitas vezes Deus vai fazer diferente, né? Talvez ele vai usar até coisas improváveis, né? Que a gente nem imagina que será usado para nos abençoar ou para que aconteça algo na nossa vida. Então a gente vai muito pelo óbvio. Vai ser desse jeito, ou vai acontecer desse jeito. E muitas vezes Deus tem, igual o João falou aí agora, algo totalmente diferente. O resultado final pode ser aquele que a gente já sabe, vamos dizer assim, que vai acontecer. Mas o percurso, né, é totalmente diferente do que a gente imagina. Foi o que eu entendi. Perfeito, irmão. Muito bom. Pedrão. Pedrão e depois o Felipe. Bom dia, pessoal. O que eu escolhi também não está fugindo muito do que vocês já falaram. E começa lá no versículo 1, né? Fala, um homem pertence os planos, o coração, mas o Senhor vem a resposta da língua. Aí no 2 diz, todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. E logo depois, consagra ao Senhor tudo o que fizer, tudo que faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. E isso aqui vai de encontro ao que vocês já falaram, só que o que eu entendo, né, acrescentando, colocando um acréscimo, é que é o nosso dever, vamos assim dizer, né, fazer os planos, mas a advertência que vem aqui é que vem do Senhor, né, a resposta final. E aqui até dá uma justificativa, mas por que que é assim? E lá no 2 fala que muitas vezes aquilo que está no nosso coração a gente julga que é puro, julga que é o melhor, mas é o Senhor quem conhece o nosso coração, né? Ele que sabe da nossa intenção. Então, com certeza pode ter alguma sujeira ali, alguma intenção que não está alinhada com a vontade dele, e ele vai direcionando, né? Para que todos os nossos planos glorifiquem a ele quando concluídos, né? E aí no 3 dá até essa pista que fala que consagra ao Senhor todos esses planos, né? Que já foi advertido no 1 e no 2, que eles vão ser bem-sucedidos, eles vão dar certo. E o que eu entendo dessa passagem aqui é que é um processo, não é algo linear. Eu quero fazer isso, vou colocar em ação e pronto.
Em todos os momentos, nós dependemos do Senhor, nós dependemos dele ali nos capacitando, nos ajudando. Para quem viu aí também a pregação de domingo do Osmar, ele até fala que o Espírito Santo é aquele que potencializa o que tem em nós, né? Muitas vezes nós nos julgamos capazes de fazer alguma coisa, mas quando nós temos o Espírito Santo, a nossa direção é muito mais assertiva. Nós conseguimos fazer coisas que pela nossa própria capacidade, pela nossa força ali, nós não conseguimos. E o Provérbios, ele vai estendendo esse direcionamento da nossa vida pelo Senhor, né? E até puxando de novo o gancho do Osmar, ele fala que o Senhor é o nosso pastor. Pastor é aquele que conduz as ovelhas. Então, eu acho que os nossos planos, aquilo que nós temos em mente é realmente muito limitado comparado com a soberania de Deus, com a sabedoria de Deus também em conduzir a nossa vida. Então, o que ele tem, né, para a nossa vida é muito maior do que nós podemos traçar. Isso está bem escrito na Bíblia, né, que fala: eu que sei os planos que eu tenho ao vosso respeito, planos de paz, né, e de prosperidade para dar ao fim aquilo que vocês desejam, né? E lá no 9 também vai falar a mesma coisa, que lá fala em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor é quem determina os seus passos. E lá no final de novo, lá no 25 fala: há caminho que parece reto ao homem, mas no final conduz à morte. E lá no 33 fala: a sorte é lançada no colo, mas a decisão vem do Senhor. Então esse provérbio inteiro, né, tem várias advertências sobre o que deve ser, o que deve acontecer, né? Que está além do nosso controle, mas tem tudo a ver com a nossa confiança em Deus. Ele sabe o que é melhor, ele está sempre nos guiando e ele nunca vai deixar as ovelhas, né, que somos nós, na mão. E como um bom pai, né, como o Everton disse, um pai de amor, filho amado, né, nós somos filhos amados. Ele com certeza tem aquilo que a palavra dele declara, né? O infinitamente mais do que nós pedimos e que nós pensamos. Então, eu acho que só cultivando mesmo um relacionamento com ele diário, com intensidade, né? Nós conseguimos acessar essas coisas, né? Provar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus, até esse versículo. E é isso, é uma jornada de confiança no Senhor, de relacionamento e acessar, né? Esses caminhos que ele vai conduzindo pela nossa vida. Como o João bem disse aí, às vezes a gente tem aonde a gente quer chegar, mas a estrada que a gente vai passar até chegar lá, só Deus sabe. E, assim, 90% das vezes, para não falar todas, né, é muito diferente do que aquilo que a gente imagina. Quem fala isso é até o pastor Lucinho. Ele fala o seguinte: Deus sempre atendeu as minhas orações, mas nunca foi do jeito que eu imaginava. Então, é isso. Pedro, deixa eu dar um conselho pra você aqui, cara. Dorme mais cedo, dorme direito. Você tá dormindo direito, não. Porque essa palestra que você deu aqui, meu Deus. Glória a Deus. Você tá estudando mais que eu demais, viu? Tô preocupado com você. Seu olho até fundo. É Deus mesmo. Vai lá, Filipão. Bom dia, irmãos. Ô, Everton, amanhã você me coloca antes do Pedro, por favor, porque agora ele complicou pro meu lado. E aí o problema, gente, que eu tinha selecionado exatamente o 3 e o 9. Aí agora ele colocou aqui no enrascado. Cortou Mas seu barato. eu vou passar rapidamente pelo 3 e pelo 9 e depois eu vou falar do 21. Eu não vou reler o versículo, o Pedro já deu uma aula deles aí, mas só quero comentar, dar um testemunho aqui. Meu pai, ele não tá tão bem assim de saúde, então a gente vai acabar voltando para Contagem, que é a cidade onde meu pai mora, para estarmos mais perto dele, né? E hoje a gente mora num lugar que a gente sempre sonhou, né? Que a gente nunca acreditou morar e tal, então isso tem mexido muito com minha esposa. E ontem ela me chamou pra gente ir lá ver um imóvel na cidade, e eu trabalho, gente, há 11 anos no mercado imobiliário. Não tem como existir um imóvel igual a gente foi ver ontem. No preço que estava, nas características que estava, eu falei assim, não, isso aqui não, é milagre, é milagre, não tem condições. E aí é só para falar para vocês que
Às vezes a gente vai tentar enxergar com os olhos humanos os planos, mas realmente Deus tem coisas assim que você vai falar assim, isso aqui foi papai que fez. Então, eu falo muito com minha esposa, a gente crê muito pouco ainda, porque a gente olha assim e fala, não, não tem condições. Vamos lá, o 21 Ô, então. Felipe, só de Oi. curiosidade, qual bairro Contagem? Só O meu eu sei pai qual. mora no bairro Amazonas, que é perto do Carrefour. Ah, tá. Não, né? É longe de onde eu sou. Você é de onde? Eu sou da Água Branca, em Contagem, mesmo, perto do É, Eldorado, né? mas eu vou morar no JK, Ah, provavelmente. perto também, É do lado, é em frente. Sim, bacana. Então eu vou falar aqui do 21. Quem tem coração sábio é conhecido como uma pessoa compreensiva. Quanto mais agradáveis são suas palavras, mais você consegue convencer os outros. É interessante porque muitas das vezes, né, no dia a dia, a gente se orgulha de falar assim, a vida tá corrida, a gente se orgulha de falar assim, meu WhatsApp tá ali lotado de conversa, assim, tudo isso são comportamentos de falta de compaixão, que é o ano da Lagoinha, né? Falta de compaixão. E quando a Lagoinha trouxe esse tema de compaixão, eu acho que casa muito com o 21 aqui, da gente ser uma pessoa mais compreensiva, da gente olhar e falar assim, não, beleza, eu recebi um WhatsApp, eu não estou com o tempo, mas e a pessoa do outro lado, né? Ela tem ali uma expectativa, uma baita falta às vezes, de empatia nossa, por mais ocupados que estejamos, a gente não dá a devida atenção. Então Deus coloca que o coração do sábio, ele é conhecido como aquela pessoa que realmente todo mundo fala assim, não, fulano, gente, todo mundo aqui, né, mas vamos supor, o Xande, cara, você conversa com o Xande é um poço de tranquilidade, de sabedoria. Então, assim, a gente buscar no dia a dia reprimir esses comportamentos mais rudes nossos, mais mundanos, digamos assim, e olharmos um pouco mais com o olhar de Cristo, né? O que que Cristo faria nessa ocasião? Ele xingaria essa pessoa no trânsito, né? Ele ficaria bravo porque tal e tal coisa. Então, é isso que eu queria trazer de reflexão e que isso serviu para mim hoje. Perfeito. Só para milagre, sempre é bom a gente enfatizar ele, né, o Felipe? Só para entender, você não queria mudar, e aí o Senhor preparou um lugar para você muito melhor do que você esperava, é isso? Então, Exatamente. o que aconteceu com você foi o versículo 1. As pessoas podem fazer seus planos, porém é o Senhor, Deus, quem Quem dá dá a a última última palavra. palavra, sem dúvidas. Perfeito. Milagre, irmão. É, O seu segundo, você não pode deixar de faltar, não, porque ontem você deu um testemunho aqui, cara, fantástico aqui que você falou da você e sua esposa. E aí, vocês, pessoal, tiver testemunho aí, fala, porque isso edifica muito a fé da gente, tá? Não deixa de falar, não. Everton, sabe o que que é interessante? Que eu já estou querendo abrir uma cela há muito tempo. Só que esse meu apartamento, hoje é um apartamento que cabem 6 pessoas dentro da sala dele. Tudo bem que uma cela de 6 pessoas já é uma sala boa, mas é muito pequeno. O meu prédio não permite ter nada religioso nas áreas comuns. E lá, meu irmão, vai ter um espaço abençoado para a cela. Então, já vamos levantar uma cela lá em nome de Jesus. Hein, que Felipe, mas não top. pode não, viu, Felipe? Essa Oi? convenção de condomínio sua aí não pode não. Se precisar de advogado, tem o Matheus que é top, ó. Dá para entrar com a É, liminar, derrubar, entendeu? E a gente fazer uma briga boa. Se precisar, o Matheus já passa para você, já sapeca a liminar logo de manhã e de tarde a gente já vai bater barriga em fora. aí, ó. Você marca sua cela quarta-feira, quando da quarta-feira à noite, quarta cedo, ele joga a liminar. Aí semana que vem, ele já Aí, ó. vai pro liminar, ó, por semana. Não, já chega evangelizando o prédio inteiro, né? Ai, gente, ó. Então, é o Apoena, na Rua da Mata. Proibido qualquer comportamento religioso nas áreas comuns do prédio, nos salões de festa, mesmo pagando, só não deixa. Então, bom saber disso, viu, gente? Bom saber disso. Não sabia, não. Muito bom, muito bom. Mateusão, você, querido. Bom dia, pessoal.
É, aconteceu ontem uma situação bacana que a gente fala muito que não existe coincidência, né? Existe o Espírito Santo trabalhando e a, a frequência, a sintonia dentro de casa mesmo. Ontem, quando terminou a reunião, uma coisa me atraiu muito, que eu falei, vou dar só uma passada de olho aqui no 16, porque vai que eu acordo em cima da hora, não dá para dar uma estudada direito e tudo, então eu já tinha pegado o 16 e já tinha marcado o mesmo que o Leandro marcou, que Ô, é pastor o... Xande, olha só, o cara está estudando um dia antes. Olha só, tá mais estudioso que o Eudimar aí, ó. Aí E aí fala lá, depois né? vocês falam que eu que estou estudando, né? Olha aí. Aí fui e marquei nem com canetinha, eu marquei com a unha mesmo, assim, o 3 e tá lá, consagra ao Senhor tudo que você faz e seus planos serão bem-sucedidos. Aí chega na hora do almoço, a minha esposa me manda um- uma mensagem no Instagram, né? Falando exatamente o mesmo versículo que a Bíblia diz: peça a Deus que abençoe os seus planos e eles darão certo. Então, achei bem interessante que essa, entre aspas, coincidência, né? Tipo assim, dos dois estar pensando no mesmo sentido. Um outro versículo que chamou bastante minha atenção aqui também foi o 20, que, que fala: quem examina cada questão com cuidado prospera, e feliz é aquele que confia no Senhor. Eu estou passando lá no meu escritório por um momento meio que de hiperfoco assim, na questão da metrificação das leads. Então, a gente está recebendo uma quantidade muito grande de leads, entendeu? Está recebendo, sei lá, uns 3.000 leads por mês, e não está ruim se fosse um escritório pequeno, mas a gente está fechando, sei lá, 200 clientes, 300 clientes, mas está muito pouco em relação a percentual de fechamento, entendeu? Vejo que a gente tem um potencial de fechamento de pelo menos 20% do aproveitamento das leads. Então, aqui fala, né? Quem examina cada questão com cuidado vai prosperar. Então, assim, meio que eu estou deixando dinheiro em cima da mesa. Eu estou precisando aproveitar mais as leads, fazer um tratamento melhor dessas leads. Então, esse versículo chamou bastante a minha atenção. E em relação ao 3, é bem claro mesmo, né? Consagra ao Senhor tudo. Não é consagra ao Senhor as coisas da sua casa, consagra ao Senhor as coisas do seu trabalho, é tudo. Então, assim, eu vejo que a maioria das pessoas tem aquela, aquela mania mesmo de querer consagrar as coisas para o Senhor quando está naquele momento de angústia, de preocupação. Então, assim, é nos bons e nos maus momentos. Uma frase que o Aloysio falou, acho que semana passada, que ficou muito gravada na minha cabeça, é a vantagem competitiva. A partir do momento que você está consagrando tudo ao Senhor, está rezando, está orando antes de uma reunião, antes de fazer um negócio, antes de qualquer ato corriqueiro do dia a dia mesmo, a gente sempre está bem acompanhado, né? A gente sempre está com aquele conselheiro fiel ali. Então, essas foram as passagens que me chamaram mais atenção. Ó, cara, fantástico. Ô, Matheus, rapidão. E é engraçado porque tem situação que a gente tem medo de Deus falar não, né? Então a gente tem que consagrar tudo, né? Aquela ali que você tá É querendo tudo que dá ele. certo, você tem que falar, "Ô, papai, eu tô querendo que isso aqui dá certo, mas está nas mãos do Senhor", porque a gente às vezes tenta dar uma desperta, né? A gente não consagra tudo, não. Né, e lembrar sempre que os planos de Deus são muito maiores que os nossos, né? Então, assim, se por acaso ele está te mostrando um outro caminho, vai que no final vai dar certo. Isso é muito bom, cara. Eu acho que talvez na primeira reunião aqui, no dia 14 que a gente iniciou, né? Acho que eu falei isso aqui com o pessoal que estava presente. Talvez o Lucas, o pastor Xande, deve se lembrar. Eu falei assim, gente, o bom do Provérbios, que vocês vão ver a experiência do Provérbio. O que acontece no dia, você lê aqui, você vai lembrar, ué, eu li esse versículo. Ou se aconteceu, quando você lê à noite, você lê de manhã, você fala, peraí, isso aqui aconteceu ontem. Ou seja, é o que eu vejo mais legal aqui de Provérbios, e isso acontece comigo sempre. É vida real, sabe? Você lê isso aqui no dia e Deus fala com você no Provérbio. Haja vista, falou agora com o Mateus e também com o Felipe, né? Ele queria algo para ele, mas na verdade ele entendeu e se fez, né?
versículo 1, né, se fez real na vida dele, né? Que ele queria um plano, mas o Senhor que deu a última palavra, né? Foi Deus que deu a última palavra. E a gente tem, isso Verdade. quando acontece, igual aconteceu com o Mateus e com o Felipe, é que a gente está mais atento, sabe? A gente está atento com as coisas de Deus, ouvindo, não ouvindo a voz do mundo, e ouvindo a voz de Deus, que é o mais importante. Isso é muito bom quando acontece isso. Thales, seja bem-vindo, meu Pegando, amigo. só pegar o gancho no que o Felipe falou aí, né? Que é uma das teorias minhas do que, porque eu acho que a gente ora tão pouco, é porque a gente sabe que Deus ouve. Então a gente evita de orar porque a gente sabe que Deus vai ouvir, né? E a gente sabe que os caminhos de Deus às vezes são diferentes da nossa vontade, né? Então, quando lá no Decálogo, lá, né, nos Dez Mandamentos, a Bíblia fala não usarás o nome do teu Deus em vão, é mais ou menos isso, né? Às vezes a gente ora, mas a gente não quer ser atendido, né? A gente está usando o nome de Deus em vão ali, né? Então a gente ora pouco porque a gente sabe que Deus ouve e que Deus responde. Verdade, verdade. Pô, eu tava pensando num negócio que vocês estão falando aí, mas é meio viagem. Você já reparou que tudo que você planejou assim na sua cabeça, ou que você falou que ia acontecer com Deus, ou que você sonhou, pelo menos comigo, eu acho, às vezes chegou no mesmo destino, mas de forma totalmente diferente. Tipo assim, os planos são nossos, mas não é os nossos planos, né? Porque, tipo, é a vontade dele que acontece. Vocês estão falando e eu estou pensando, falei, "Ô, é muito interessante como que eu sempre projetei chegar num lugar, mas eu achava que eu ia chegar daquele jeito e eu cheguei de outro jeito totalmente diferente, ou ainda nem cheguei, está longe de chegar. É tudo tão, tipo assim, os- as ações são, tudo que você planeja sai de uma forma diferente para você chegar onde que você sonha, tipo É assim. bem o versículo 9 mesmo, né? Eu interpretei dessa forma aí que você tá falando aí. O É, 9. é A meio, ordem dos fatores não altera o resultado. meio viagem, assim. A É isso gente aí, Lucas. É tenta, raro, né? mas acontece muito, né? Exatamente. Pode ir aí. Eu não acredito que seja raro, não. Aliás, que seja viagem sua, não, Lucas. Que às vezes você quer uma coisa assim, mas o seu espírito está te falando aquilo, mas a sua carne, né? A natureza humana nossa quer ir para outro caminho, entende? Mas o seu espírito já te falou isso antes, né? Então, eu já aconteceu isso comigo, de querer uma coisa, cara, de coisa de anos atrás, de 10 anos, eu estou vivendo hoje. Mas por quê? Eu entendo, né? Essa é a interpretação minha. Eu vejo que o Espírito já tinha me falado há 10 anos atrás. Mas eu não segui o Espírito, talvez não segui aquele trajeto. Eu fui seguir outro caminho, mas acabou que eu chegou lá. Por quê? É o que o Senhor. Eu tenho Acabou de chegar. planos, mas a última palavra vem do Senhor. Eu tenho planos, mas a última palavra vem dele. Ou Não porque sei se é também isso você que não você estava falou. preparado, né? Tipo, você não tinha maturidade, ele não podia, igual um pai, né, que dá pro filho, ele não podia te dar aquilo naquela época. Acho que é mais isso também, né? Tipo, É bem isso, tá, Lucas? Assim, eu acredito muito nisso, né? Quando a gente quer alguma coisa, Deus é tão abençoado, tão bom conosco, que Ele nos prepara antes de nos dar. Então, às vezes, a gente acha que a gente está se preparando, seguindo o caminho, e Deus fala assim: não é esse caminho, você não vai estar preparado. Pode deixar que eu vou organizar o seu caminho, que quando você conseguir o que você quer, você vai estar muito mais preparado para tocar. Então, assim, eu acredito muito nisso. Ele precisa de forjar o nosso caráter. É exatamente. Assim que ele fez com José. José era o filho predileto ali, né? Ganhou a túnica e tal. Tá no livro que o Janderson indicou pra gente. E ali ele foi vendido como escravo, ele se achou, né? Foi um pouco ali, o ego aumentou quando o pai dele deu a túnica. Aí depois ele foi vendido como escravo, depois a mulher de Potifar, né, assediou ele. E ali Deus foi só forjando o caráter dele. Vou ver, onde está o coração desse filho meu, esse filho amado, né? Então só foi forjando. E Deus faz isso conosco. Ele precisa de nos forjar, né? O tempo todo para a gente forjar nosso caráter. Para quê? Para ele te dar muito mais do que você está imaginando. Por quê? Porque você vai ter, quando você tiver o que você tem, né, o que você quiser, o que você almeja,
a família, os bens materiais, até mesmo a sua capacidade espiritual, você não vai ser um bobo, e não, né? Você vai ser um cara que. Quantas pessoas que vocês conhecem aí é um cara próximo, mas é um cara bobo, né? E quantas pessoas também é um cara próspero, mas é um cara que tem mentalidade de reino, que patrocina pessoas, patrocina coisas, né? Patrocina missionários. O cara tem visão de reino, né, cara? Ajuda asilo, ajuda creche, ajuda pessoas, né? Mas tem gente que não tem essa mentalidade. Mas a gente, às vezes, esse cara tá ajudando por quê? Porque foi forjado. O Senhor faz isso conosco, né, cara? Ele quer levar a gente para virar rei, né, velho? Mas para ser rei, a gente tem que passar por muita coisa. E se você não é um rei, cara, acho que em hebraico, o conceito de rei é palhaço. Olha que coisa mais estranha, bicho. Estranho não, olha que coisa, olha que verdade. O contrário de rei é, eu vi um rabino falando, o contrário de rei é palhaço. Então, se você não é rei, se não é um filho amado, se você não reina, se você não governa, você é um palhaço. Isso é muito forte, isso mexeu muito comigo. Eu até parei de brincar, parei de falar piada, porque depois que eu escutei isso aí. Sério, eu não quero ser palhaço de jeito nenhum. Eu quero ser filho amado que governa. Ô, Thales, vamos ver se você consegue falar agora, irmão. Seja bem-vindo aí. Qual que é o versículo que você chamou a atenção? Você tá só sem Tá no microfone. mudo, tá no mudo, tá? Queria escutar a sua voz aí, mas tá difícil. Liga o microfone aí. Você ainda tá no celular. Tem escrito microfone, Tem, você tem clica do em cima. lado aí, ativar mudo. Do lado da câmera. Você dá um toque na tela e sobe embaixo, assim, a barrinha de microfone e câmera. Pô, eu acho que você consegue mandar uma solicitação também de ativação de microfone para ele, como administrador Não, da sala. No Google Meet não, mas Ah, deu. deu Aí, certo. ó. Pronto? Pronto? Fechou, Bom irmão? dia, bom dia. Estão me ouvindo aí agora? Agora sim, rapaz. Seja Graças a bem-vindo. Deus. Obrigado, gente. Obrigado por esse despertar matinal aqui, que eu tenho aprendido muito com vocês. E o versículo que mais me chamou a atenção foi o 18, porque me aconteceu ontem. O Renato, que é da nossa célula, meu amigo de infância, e ele veio aqui para buscar o chapéu, que o pastor Xande acho que deu um chapéu para ele ir para o Maranhão, e ele esqueceu na igreja e eu levei, trouxe para casa. Aí ontem a gente estava aqui, e eu tenho um pouco dessa coisa de ser um falso líder aqui na minha região. E passou um menino, ele estava com o carro no meio da rua, passou um menino e meio que xingou a gente assim. E logo me despertou aquela vontade de ir lá e cutucar ele, falar, quem é você? Eu sou o tal, dá licença. E na hora me veio aquela paz assim, porque quem sou eu para fazer isso com ele, né? Às vezes ele está num dia ruim e não tem nada a ver comigo, com o Renato. E era uma pessoa bem humilde assim. O Renato estava com um carro muito bom aqui na porta. E às vezes isso tem incomodado, tinha incomodado ele. E eu lendo o capítulo 18, me deu até um pouco de nó na garganta, assim, porque foi exatamente o que eu vivi ontem mesmo. Essa soberba que a gente tem, talvez, de se achar melhor que os outros, e eu tenho vivido isso um pouco, de me isolar, não, não presencialmente, assim, mas me isolar com umas falas, com esses pensamentos soberbos mesmo, de achar que a gente é melhor que o outro, né? E o versículo 18 veio assim, a calhar em cima disso, porque a boca fala demais, né? E a gente pensa demais e esquece de se resguardar o coração, de esperar a pureza divina mesmo. E eu acho que isso tem me ajudado muito na minha casa, com a minha esposa, com as minhas filhas. Eu posso me dizer, posso afirmar que eu sou
um cara muito abençoado, porque eu tenho visões assim o Lucas estava falando que ele viu, ele se imaginou de algumas formas e está chegando de outro caminho. E comigo acontece diferente, assim. Eu tenho algumas visões e acontece exatamente como eu vi, como eu sonhei. Uma vez eu comprei um carro do Zé Maria, era um Corolla velho, e, e eu falei isso com ele, eu testemunhei isso para ele. Falei, Lucas, eu já via isso. Não, o Zé nem tinha esse carro ainda, mas eu já me via dirigindo ele já era meu. E o dia que eu sentei nele foi assim, falei, cara, eu já vivi isso, eu já tinha isso. Então, acho que por ter essas visões tão reais das coisas que acontecem na minha vida, a soberba toma conta um pouco de mim, dos meus pensamentos. E nesses últimos tempos eu tenho aprendido muito a ficar mais calado, tenho aprendido muito a ouvir e não falar, e isso tem me edificado muito. E vocês são parte disso, eu só agradeço. Uau, Thales, que bênção, irmão. Primeiro, parabéns pela sua nobreza né, no meio de tantas pessoas aqui, falar que você é um cara que tinha orgulho, né? Ou tem, né? E está trabalhando Tenho, isso. tenho. A gente é difícil o homem, né, falar isso, né, cara? Você não tem essa nobreza de chegar e falar assim, olha, eu sou mentiroso, né? E o cara é mentiroso só que esconde, né? E você teve essa nobreza de falar com todos aqui que você é um cara que tem orgulho e que você precisa de tratar isso, né? Parabéns pelo seu... Você é homem, né? Você é homem, né? Parabéns. E Amém. aqui, essa questão aqui de ver, pô, eu comprei essa caneca aqui, mas eu já tinha visto essa caneca seria minha. Cara, isso é o próprio Espírito falando com você, né? Aguça isso mais, sabe? Aguça isso mais. Isso é Pede forte pra Deus, caramba. pede Deus para te trazer isso, para trazer isso mais, porque você vai ser muito usado, entende? Você vai ser um profeta, irmão. Vai ser não, você já é um profeta. Nós somos um profeta. Mas que você precisa aguçar isso mais. É Eu isso. creio. E foi muito forte ontem o capítulo 18 hoje para mim, porque eu fiquei com vontade mesmo de brigar com o cara. Fiquei com vontade de ir lá e de resolver com ele, dizer, "Ô, eu sou o cara aqui da região, você sabia disso? E você não pode passar aqui na minha porta e me xingar do jeito que você me xingou." Porque ele saiu xingando, assim, entre as entrelinhas, falando que a gente era o dono da rua, que a gente era folgado, e que não sei o quê. Ele saiu falando. Eu Mas vi que depois, do nada, do você nada. estava com um carro no meio da rua, não, né? Não, você sabe que o passeio da minha casa é grande aqui, né? Então, eu tava no passeio. Devia estar Que incomodando ele, mas isso. O tinha um cara tava, espaço ali tadinho, dele tava num passar. dia ruim. Exatamente. E o capítulo 18 fala exatamente isso, a gente, quem somos nós, né, para ficar ali, eu sou foda, eu sou isso, eu sou aquilo. E eu tive essa vontade, por mais que eu estou tentando, trabalhando isso na minha vida, foi aquela ação-reação. Ele falou e eu já quis logo reagir. Mas a sabedoria divina tocou meu coração, acho que também por estar com o Renato ali, o menino está dedicando a ter um espírito melhor. Me veio uma calma, eu falei, tá, para que eu vou discutir isso, né? Para que eu vou dar à Bom frente demais. isso, assim, de uma briga, um desacordo. E aqui fala muito isso que, né, enfim, em todos os parágrafos do 18, tem essa explicação de que é uma perca de tempo, e é uma perca de tempo não com o outro, assim, acho que com a gente. A gente está perdendo tempo em ficar brigando, questionando e se colocando mais alto ou mais baixo que as pessoas. Isso também não é só a soberba de ser melhor, mais alto, é talvez a inferioridade também, né? A gente não consegue manter um nível reto ali. Eu fico pensando assim, tem situações que a gente chega e se coloca para baixo, tem situações que a gente chega e se coloca para cima, e quando a gente consegue equiparar isso, eu acho que a gente vai encontrando a paz de espírito mesmo, e ontem eu consegui encontrar essa paz. Eu, eu entrei para casa em paz, literalmente, eu não fiquei pensando em rever esse cara, em saber quem ele era,
porque eu nunca tinha visto aqui. Modéstia à parte, eu conheço boa parte do meu bairro, da região onde é que eu moro aqui, e eu nunca tinha visto esse cara. Parece que ele passou para nos cutucar mesmo ali, que a gente estava num papo tão próspero, eu e Renato, a gente estava falando de coisas boas, e parece que aquela luz ali, não sei se talvez pelo carro, sei lá, talvez a luz que estava ali incomodou, não foi o fato do carro em si, da posição que ele estava, acho que isso foi só uma somatória, né? Mas eu acho que talvez a luz que estava ali incomodou, e isso incomoda muito as pessoas, eu vejo. Mas antes eu me incomodava com isso, eu queria ir lá e mostrar para ele, oh, dá licença, eu sou um cara de luz, sei lá o que eu passa pela minha cabeça, mas eu tive zero vontade de brigar, eu tive zero vontade de ir lá revidar e questionar o porquê que ele estava falando isso comigo, porque se era com a gente mesmo, porque ele passou meio falando ao Léo, assim, ele não passou diretamente nos olhando e falando. Aí ele só passou e falou, ah lá, os donos da rua, esses caras são muito folgados, e não sei o que, só resmungando a vida, assim. E depois eu entrei dentro de casa, em vez de caçar saber quem ele era, eu fui orar por ele. Falei, pai, não sei quem ele é, mas cuida do coração dele, cuida do meu coração para que eu deseje coisas boas para ele. E isso foi me aliviando, foi me deixando tão pleno, muito mais do que se eu fosse lá e brigasse com ele, porque eu já tive a sensação de ir lá e brigar com essa pessoa, né? Com alguém que nos faz alguma coisa. E a paz que me deu ontem de conseguir orar por ele é o que eu estou buscando para a minha vida, para buscar orar para as pessoas à minha volta, assim, em vez de ter a soberba. É isso Amém. aí. Amém. Só um minutinho, eu queria perguntar uma coisa para o pastor Xande. Talvez seja uma bobagem danada, mas é porque isso vem aqui meio que ardendo no meu coração, e principalmente nesse encontro que a gente está fazendo às 5 horas da manhã e os estudos que a gente está fazendo. Xande, o tempo todo a gente fala que o orgulho em toda a minha vida eu sempre tive o orgulho como uma coisa muito boa. E aí agora a gente passa por um paradigma que o orgulho não é algo positivo, é uma coisa ruim. Então você pega, por exemplo, o livro que o Janderson nos indicou, coloca o orgulho o tempo todo de José como um processo de mentira, um processo de coisa ruim. O tempo todo que você lê Provérbios, você coloca o orgulho como se fosse uma coisa negativa ou ruim. A gente pode entender nesse paradigma da gente achar que o orgulho era bom e agora a gente vê que o orgulho não é lá essas coisas. Como é que é a leitura que a gente tem que ter desse orgulho para essa caminhada nossa? O orgulho, ele é o pior de todos os pecados, né? Quando a gente estudou lá na célula 7 pecados capitais, né, eu falei com vocês que Tomás de Aquino, quando ele escreveu ali os 7 pecados, ele queria tirar o orgulho, para que o orgulho fosse, ele é como o pai de todos os outros pecados, né? Ele estaria classificado ali como um mega pecado, né? O orgulho, porque o orgulho, ele é o pecado de Lúcifer, né? Que quis ser igual a Deus. Então esse é o orgulho, ele permeia todos os nossos pecados, todos os nossos erros, porque o orgulho tem a ver com o nosso ego, né? Com o nosso eu, a afirmação do nosso eu. E quando a gente afirma o nosso eu, né, a gente está tirando Deus do lugar dele e colocando a gente como Deus, né? Então, o orgulho é isso. Às vezes eu brinco, né? Eu já falei isso. Eu parei, assim, eu me vigio, eu não falo mais assim, eu tenho orgulho de você, filha, né, para Joana. É isso que eu tô falando, Eu porque eu não, falo eu não isso pra minha falo mais, filha. assim, eu me vigio, me policia. Tem pessoa que fala assim, você é bobo, isso aí não existe e tal. Mas é uma coisa que tem no meu coração, eu me policio para não falar isso, que eu tenho orgulho das pessoas. Eu falo, eu me alegro em Deus pela sua vida, né? Eu regozijo em Deus pela sua vida, eu agradeço a Deus pela sua vida, eu agradeço a Deus pela sua vida, meu filho, que você fez assim, porque quando eu falo assim, eu tenho orgulho de você, eu estou falando assim, olha, você fez isso por minha causa, porque eu que Entendi. te ensinei a fazer assim, eu que... Bom, foi na cela que eu ouvi sobre isso. por mais que seja, às vezes foi você mesmo que falou, tá, mas você está tirando a glória de Deus, né? Daquilo, dela ter entendido aquilo, do Espírito Santo ter trabalhado na vida dela, e isso de qualquer outra pessoa.
Então, assim, o orgulho em si, ele é um pecado terrível, né? É Ele é o igual quando pai você de todos fala, os né? pecados. Tipo, ô filho, eu fico tão orgulhoso por você É, ser assim, né? A gente usava muito isso. Uhum. Assim, eu depois que eu estudei os sete pecados, né, que eu fiz aquele estudo, que eu entendi mais a Bíblia, eu me policio para não falar mais. Né? Eu falo assim, eu tenho tanto orgulho de você, filho. Não, eu agradeço a Deus pela sua vida, eu agradeço a Deus que você fez isso, eu agradeço a Deus que você entendeu isso. Né? É a gente se é uma mudança policiar de mesmo. paradigma, porque muitas vezes a gente fala orgulho sem pensar no orgulho pecado, entende? Aí quando você É, coloca isso, você vê que de fato é você tirando Deus da história e colocando você no processo. isso. A importância do estudo é esse, né? Porque o orgulho é orgulho de você, né? Quando você fala assim, eu tenho É, orgulho, é porque é uma coisa que você fez. Então você tira o Deus da história, né? Então, assim, às vezes a pessoa fala assim, você é muito radical. Eu falo, eu prefiro errar para mais do que, nesse caso aqui, do que errar para menos. Então, às vezes é melhor a gente ser radical com algumas coisas Verdade. e Deus vai trabalhando não. na vida da Obrigado, gente. senhor. Muito bom. Esse exemplo que você deu aí de Lúcifer, pastor, toda vez que a gente pensar em orgulho, pessoal, só se lembrar de Lúcifer. Lúcifer caiu porque ele viu o trono vazio e ele queria ser Deus. Ele queria ser Jesus, né? Na verdade. E aí, quando sempre que eu lembrar de ego, de orgulho, lembra disso, que você, como diz o pastor aí, né? Nem para a filha dele ele fala, ô filha, eu tenho orgulho de você, para realmente tirar isso da mente dele, né? Isso é muito bom. Lucas, depois do Lucas é o Dedé. Tá na escuta aí, Dedé? Fala, Lucas. Tô sim, eu já tô saindo, mas eu vou Eu ligar acho que para. tem que ser o Dedé primeiro, porque Então ele fala aí, sai, Dedé. ele tem que Fala, sair. Dedé. Então, bora lá. Cadê, gente? Palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Vira e Nossa, mexe, quando eu estou aqui lendo Provérbios, eu sempre tenho essa tendência, né, de escolher o versículo ali que fala da palavra, da língua, porque isso faz muito sentido na minha vida, né? Desde que eu comecei a controlar o que eu falo, como eu falo, né? Procuro ser brando quando tem alguma possível desculpa, algo delicado a ser tratado. Eu sempre penso bastante antes de colocar as palavras para fora, justamente por ter começado a entender o poder da palavra. Outro dia eu falei isso aqui, Deus criou todo o universo através da palavra. E isso é, fica como referência para a gente, né? A gente tem que saber usar, e é sabedoria aprender a usar as palavras, né, de maneira adequada. E aqui, né, numa situação de briga igual o nosso querido aí, Felipe, briga não, né? Teve uma situação, né? Se ele fosse áspero ali, se ele revidasse ali com palavras, a coisa podia andar para outro caminho ali que não seria nada bom, né? E eu acredito que esse versículo, em outra versão, é aquele versículo que fala que a palavra branda aparta o furor, né? Você acalma os seus ânimos ali, tem cuidado ao falar, isso muda as coisas. Eu lembro muito do pastor Márcio Valadão quando eu falo isso, porque aquele homem é uma paz falando, né? Não tem como brigar com um daquele, porque ele é muito, muito calmo ao falar, ele é muito querido ao falar. Mesmo quando ele está exortando ali a igreja, você vê doçura nas palavras dele. Então, fica isso aí pro nosso dia. Amém. bom. Em cima disso tem até o 32 que fala: melhor é o longânimo do que o valente, e o que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade, né? Em cima disso aí. Mas o meu foi o 20, o que atenta prudentemente para a palavra achará o bem, e o que confia no Senhor será bem-aventurado. Acho que é isso que a gente tem feito, né? De ler a Bíblia, de buscar o Senhor, de entender esse manual da vida que já há tantos anos foi escrito, né? E serve para o dia de hoje, serve para o futuro, e assim, o que atenta prudentemente para essa palavra vai encontrar o bem, né? Vai encontrar o caminho, vai encontrar
a luz, né? E a gente fazendo o que está aqui, caminhando, buscando o Senhor, é só confiar nele que a gente vai ser bem-aventurado, né? Então, acho que esse versículo mostra muito o que a gente está vivendo aqui, né? Em unidade, em comunhão, em testemunhos, né? O Filipão ontem deu testemunho, até comentei com o Everton, o Mateusão, o Aloysio, um dia que estava só a gente. Deus sabe o que faz, né? Então, assim, tem sido muito forte esse encontro, esse momento que a gente dá a primícia, né? Então, assim, honrar a vida do Everton aí que tem feito isso, eu acho que tem dado bons frutos daqui. Pelo menos na minha vida, eu te falo que eu sou um homem bem diferente depois que eu comecei a vir aqui de manhã e buscar ele e achar o bem que é nessa palavra. É isso aí. Muito bom. Aloysio, cruzeirense. Homenagem ao nosso querido Luizão, pô, ele não tá aqui hoje aqui. Tá de plantão hoje. Tô representando aqui com a camisa azul celeste para dar uma azulada na vida de vocês. Manta azul. Mas bom dia, pessoal. Bom, assim, primeiro, antes de falar aqui no meu versículo, eu queria que porrada, hein? Porrada hoje que a gente tomou, né? Principalmente essa história do orgulho, né? Obrigado, pastor Xande, por essa orientação, porque realmente, de fato, ela é muito forte mesmo. Impressionante, né? Como que a gente a gente enxerga essa palavra como algo positivo, né? A gente tem mania, às vezes, né, no nosso dia a dia usar ela. E certamente eu vou seguir os seus conselhos e vou me policiar. Ninguém vai entender mais nada, mas eu vou recolher essa palavra do meu dicionário. Eu não vou falar mais orgulho. Aloysio, E tem... aqui, quem que é lutador aqui é o João, mas quem tá dando porrada hoje aí é o pastor Xande. Puta merda, cara. Rei do Ah, ringue. Pastor Xande foi o rei do ringue hoje. tem uma frase interessante, né, de um empreendedor que eu gosto muito, o nome dele é Mariano, e ele fala uma coisa que é interessantíssimo. Ele fala que nós temos que ter muito mais paixão pelo nosso futuro do que orgulho do nosso passado, né? E acho que é muito isso, né? Que a gente possa ser muito mais apaixonado por aquilo que vai vir do que orgulho do que já passou, né? E acho que vai muito ao encontro do que você falou. Obrigado, pastor Xande, pela Vietex. Vetex. Essa fala dele é muito boa, viu? Do Mariano. Exato, exatamente. Eu escolhi o versículo 21, né? O sábio de coração é considerado prudente, e quem fala com equilíbrio promove a instrução, né? E eu me lembrei muito também de uma passagem, né? As palavras aí do Renato, eu acho que, não, que teve, né, os problemas aí de briga, de quase uma briga, né? É isso, Thales, perdão. E o pastor Chante, você me corrija se eu estiver errado, mas, né, Paulo foi um autor que sempre expôs os seus defeitos, né? Sempre disse lá quais são os seus problemas a público. E esse é o maior ato de nobreza de um homem, né? A gente teve, né, o nosso encontro, eu, Lucas e o Mateusão, do sábado para o domingo, né? Os guerreiros da madrugada de domingo, foi nós. E a gente estava falando muito sobre isso exatamente, né? Né, todos nós aqui somos pecadores, a gente tem que, né, sempre entender que, né, a gente está sempre pecando, né? Que seja por ato, que seja por pensamento, e a gente tem que entender que nosso coração tá sempre tem que estar. Ah, e o João também, o João estava aqui também, nós estávamos esquecendo do João, nosso grande lutador. Tava, era eu, o João, o Lucas e o Mateusão. E a gente estava falando muito sobre isso, né? Que o quanto que, né, nós pecamos, né? E a gente precisa reconhecer isso, porque a partir do reconhecimento é que nós estamos dispostos a mudar, né? Então, acho que vem muito isso e esse 21 me tocou muito com isso, né? Porque, né, o sábio de coração é considerado prudente, né? E prudente é você saber fazer as escolhas certas, né? Ou talvez o output, talvez o efeito transformador da prudência é você conseguir tomar a decisão correta, né? Tomar uma decisão correta, ela parte
primeiramente de uma prudência, né? E a partir disso você começa a ter um equilíbrio como algo, como um divisor de águas, né, na sua vida, na sua conduta. Isso te permite transmitir conhecimento, né, que é exatamente a instrução, né? Quando você tem um coração que instrui, você tem um coração disposto a transmitir conhecimento, a transmitir paz. E eu fico brincando, né? Eu estava conversando com a minha esposa, estava conversando com alguns amigos, que às vezes a gente fica falando, escutando os outros falando assim: ah, eu estou lendo um livro do Daniel Goleman, Inteligência Emocional, livro de autoajuda, tem me ajudado bastante. Meu amigo, vai ler a Bíblia, Provérbios, não tem autoajuda melhor do que essa, não, velho. Né? Se você quer realmente, de fato, conhecer o coração do homem, o coração de Deus, que você quer realmente, de fato, entender quais são os códigos que vão te transformar ali num homem íntegro, né, e com conduta em plenitude, vai ler Provérbios, né? Você tem certeza que sua vida vai mudar de uma maneira, assim, né, absurda, e que Já certamente dizia nosso amigo Everton, a vida inteira. a vida inteira, exato, né? E Antes certamente Provérbios. as tomadas de decisão vão ficar mais fáceis a partir disso. Então, é mais uma porrada aí. Acho que esse versículo 21 me tocou muito, né? É isso, pessoal. Perfeito, irmão. Pessoal, desculpa entrar de novo aí, mas pegando o gancho do versículo 20 e 21 aí, tem um pedacinho que fala que me toca muito, que é que eu tenho me policiado para não acontecer. Muitas pessoas se gabam da sua própria bondade, mas quem encontrará um homem fiel? E dentro do que eu estava falando da soberba, da minha soberba, eu me julgo às vezes bom por estar fazendo alguma coisa pelo outro. E eu tenho tido um entendimento há um tempo atrás que fazer bondade não é fazer alguma caridade que está na nossa cabeça. É entender de fato o que Deus quer para nós e para as pessoas à nossa volta e de fato realizar essa bondade. Não é ir ali dar uma sopa para alguém na rua, não é ali, sei lá, essas bondades humanas que a gente, acho que a gente tem um dever social, talvez por ter uma condição melhor, e fazer uma ação social ali para nos lavar desse sentimento. E isso eu tenho me calado muito para deixar essa soberba de lado. Eu não sou bom, eu sou péssimo. Eu tenho que ouvir mais a Deus para fazer bondades, bondades verdadeiras, e não essas falsas bondades que às vezes nos alegra ali por algum tempo, mas que são falsas, não tá ajudando a ninguém de fato. E ontem eu senti que essa minha bondade foi muito maior que dar alguma coisa para alguém. Eu consegui fazer uma oração para esse cara, que eu nem sei quem é, e eu me senti muito mais confortável que às vezes dar alguma coisa a alguém. Que às vezes a gente dá um presente para alguém que nem está precisando, nem merece. E o Provérbios fala isso, né? De dar presente aos ímpios. E então tá me edificando muito isso aí. Eu quero agradecer vocês. Perfeito, irmão. Perfeito. É isso aí. Às vezes a gente se esconde, né? Ainda mais final de ano. Ah, eu vou dar uma cesta básica para tantas famílias e tal. E assim se esconde achando que isso vai te salvar, né? Tem algumas religiões que levam por esse lado, que quando você faz o bem, você vai ser salvo, e não é por aí. Aí você dá E, um presente para alguém na rua e chega em casa e castiga sua família. e Permitir de quanto fazer. mais esse de você orar por um inimigo, isso é um ensinamento de Jesus. E às vezes as pessoas perguntam, como é que eu tenho intimidade com Deus, fulano de tal? O pastor deve escutar isso toda hora. Pastor Xande, como é que ele tem intimidade com Deus? Na minha definição, cara, é que quanto mais eu me pareço com o seu filho, se eu tô modelando o filho, que é Jesus, mais eu tô aproximando de Deus. Que é Jesus, que Jesus é Deus encarnado, né? Então, você quer ter intimidade com Deus? Modela Jesus. É o que você acabou de falar, Thales. Orar por um inimigo, é, sempre tá ajudando o próximo, não só financeiramente, mas
que ser um ombro amigo, né? E aquele próximo significa que é alguém daqui não, galera. É alguém que a gente encontrou ali na rua agora, na academia agora, que esteja precisando de alguma coisa, né? De uma palavra, de consolo. Então, quer ter intimidade com Deus? Aproxima-se do Filho. Aí você vai ter intimidade com E Deus. queria só compartilhar com você, gente. O pessoal brinca muito, né? Nossa, papo de crente. A gente tem que ter papo de crente mesmo, cara. Chegou numa roda de amigos que o pessoal tá falando de mulher e etc. Ó, intervém, fala, ô, respeito, cara, vamos lá, ser homem casado, ser filho de Deus, não, isso aqui não tá certo e tal. A gente tem que ter papo de crente mesmo, não tem que ter vergonha disso, não. Sim. Pessoal, Xande, você agora, vou falar o meu aqui rapidinho. A gente já se estendeu já 9 minutos. Quem tem coração sábio, estou no 21, tá? Quem tem coração sábio é conhecido como uma pessoa compreensiva. Quanto mais agradáveis são as suas palavras, mais você consegue convencer os outros. E aí você vem no 23, que ele explica por que você tem que ser o 21. O homem sábio pensa antes de falar. Por isso que ele diz convence mais. Perdão, é o contrário, né? Por ele ser sábio, ele ele, ele convence mais na sua oratória, nos seus dizeres ali, né? Então, o versículo 21 e o 23 que eu escolhi, e um completa o outro. Pastor Xande, seja mais calmo aí, não dá porrada não, tá? Tá sem microfone. Você tá sem microfone. Tá sem microfone. Vou ser rápido também. O Aloysio falou que a gente não precisa de autoajuda, a gente precisa de ajuda do alto, né, Aloysio? É autoajuda, não é ajuda do alto. E eu escolhi o versículo 2, Ele sempre deixa uma pulguinha, né, velho? E aí eu pego o gancho no que a Luiz falou, né? Que eu quero falar do versículo 2, falar de decisões. Decisões passa por prudência, né? Versículo 2 fala: todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito, né? Ou eu interpreto aqui que o Senhor avalia as intenções, né? O Senhor olha para o nosso coração na hora da nossa decisão, né? O que estava passando no nosso coração no momento da decisão, né? Então a gente precisa tem um segredo aí para a gente tomar decisões e a gente ser igual fala o versículo 3 aqui, bem sucedido nas nossas decisões, né? Porque tem decisões que a gente precisa tomar na hora, né? Quando a aeromoça pergunta frango ou carne, você tem que falar, ou frango ou carne, senão você fica sem, né? Então tem decisões que a gente tem que dar de bate-pronto e talvez essas decisões elas não influenciam tanto a nossa vida, né? Em geral, né? Menos no detalhe, mas no geral elas não influenciam tanto. Mas tem decisões que a gente precisa ter prudência para tomar essas decisões e a gente tem que cozinhar o galo aí como até a gente conseguir identificar, né, qual que é a melhor decisão naquele momento. A gente tem um problema que a gente é limitado, a gente não tem todas as informações, a gente é finito, né? E Deus é que conhece todas as coisas, por isso que os caminhos de Deus são melhores que os nossos, os pensamentos dele são mais altos, né? Então a gente precisa ter prudência na hora de tomar as decisões. E sempre quando a gente for tomar a decisão, a gente vai ter sempre 3 vozes falando com a gente, que uma é a voz de Deus, uma é a voz da nossa consciência e uma é a voz dos nossos conselheiros, já que a gente está aprendendo que a gente precisa da multidão de conselhos, né, para ter sabedoria. Então é a voz das pessoas que falam conosco, das pessoas que nos querem bem, das pessoas que nos amam, das pessoas que são entendidas sobre o assunto, e a gente precisa fazer essa síntese dessas vozes, né? Porque a Bíblia fala que o coração do homem é enganoso. Por isso que Salomão está falando aqui, todos os caminhos do homem parecem puros, né? Porque a gente se engana, né? A gente, às vezes, finge de ego para tomar uma decisão, né? Fala assim, estou tomando isso por causa de Deus, fazendo isso para... Mas não, a intenção do nosso coração é outra. Então, tem todos os nossos caminhos, a gente que está nesse caminho do discipulado de Jesus, a gente acha que tudo que a gente está fazendo é em nome de Deus, é para Deus, e a gente se desculpa, então a gente precisa primeiro
ver essa voz da nossa consciência, ouvir a voz de Deus, que não é fácil, né? Ouvir a voz de Deus que talvez fale através da nossa consciência. Tem uma frase muito legal do Dallas Willard que fala que a maneira de Deus se comunicar com a gente é através de pensamentos que são nossos, mas que não nasceram em nós. Então Deus fala muito através da nossa consciência, fala prioritariamente através da palavra dele, né? E ouvir a voz das pessoas que nos amam, né? A gente não pode desprezar a voz das pessoas que nos amam, das pessoas que conhecem sobre o assunto, dos nossos conselheiros. E aí a gente tem que fazer a síntese disso tudo, né? A gente vai na palavra de Deus, a gente ora, a gente pensa, a gente ouve os nossos conselheiros e na hora de tomar a decisão, a gente toma a decisão, mas com o coração íntegro diante de Deus, porque a Bíblia está falando que Deus vai olhar o nosso coração na hora da decisão. Por isso que às vezes a gente toma decisões erradas, né? Caminhos que não eram caminhos para a gente entrar, mas como o nosso coração estava íntegro diante de Deus, a gente sai lá na frente, aonde a gente queria chegar, por um caminho diferente. Deus pega a gente e vai guiando a gente, vai consertando as coisas e aí a gente chega lá onde a gente tinha que chegar, porque Deus olhou o nosso coração. Então a gente tem que ter calma, a gente tem que ter prudência na hora de tomar a decisão. Não tomar a decisão de um rompante, deixar o orgulho de lado, eu sei o que eu faço. Não, você não sabe o que você faz, você precisa do Espírito Santo, você precisa de ajuda do alto, né? Sempre, né? Você não sabe, você não tem condição de bancar a sua vida. A gente tem que saber isso. Aí é a morte do orgulho. Você fala assim, olha, eu não tenho condição de bancar a minha vida. Quem tem condição de me sustentar e bancar a minha vida é Deus. Então a gente entrega a nossa vida para Deus. É por isso que Jesus fala, quem perder a sua vida por amor de mim, vai ganhar. Então deixa a sua vida para lá. Fala assim, eu não tenho condição mesmo. É Deus que sabe. E aí você vai empurrando com a barriga, e na hora de tomar a decisão, você ajoelha diante de Deus e fala assim, Deus, diante de tudo que eu tenho aqui, de tudo que eu fiz, do meu dever de casa feito, a melhor decisão na hora da decisão para mim é essa. Então eu estou tomando essa decisão. E Deus vai abençoar a intenção do seu coração. E aí vai acontecer o que está no versículo 3. Consagra ao Senhor tudo que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Né? Se você consagrar ao Senhor, seus planos vão ser bem-sucedidos. Porque no fundo, gente, a gente desconfia de Deus, né? A gente acha que Deus não sabe tanto assim, né? Que o nosso caminho é melhor, que o nosso jeitinho vai dar mais certo. Então a gente desconfia de Deus e a gente não entrega os nossos caminhos ao Senhor, nem consagra tudo a Ele. Salmo 37, 5 fala assim, entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo e como o sol do meio-dia que você é inocente. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Então, acho que é uma boa dica para se tomar decisões na vida. E a gente tem que exercitar isso para a gente conseguir ouvir a voz de Deus, para a gente conseguir conhecer o nosso coração, porque o nosso coração é enganoso, e a gente aprender a dar ouvido às outras pessoas também que nos querem bem e que nos amam. Amém. É isso aí, gente. Amém. Você finaliza aí para nós, pastor, por gentileza? Finalizo. Só falar, amanhã a gente está indo para o sertão, né? Conto com o coração de vocês. Vai ter o jejum mesmo? Uai. Vai ter o jejum hoje já está combinado. Aqui é grupo de homens ou é grupo de Uai, você não tá lembrando? Você que deu a ideia aí, tá esquecendo, Uai, eu Zezão? falo uma vez só, rapaz. Vai ter, não, já tá tendo. Quem já tomou café já iniciou. Já tomou Não, café, já eu não foi. ainda não, eu não tomei ainda não. O Edmar tomou café antes, comida. Pela Gigi aí ô, e Thales, tal. o João é atleta, não sei se você vai conseguir não, mas se conseguir, maravilha. O João e Thales, que não estava aqui, e o Leandro também. O que? Me conta aí o que é. Ó, o Leandro já cara, colocou até a mão na boca aí. O que a gente fez, cara? A gente não, né? O Espírito Santo tocou a gente ontem, A gente na não reunião leva. da gente fazer um jejum em prol de uma jovem, cara, que está na igreja lá, na nossa igreja, que ela está com câncer, então ela está fazendo quimioterapia. Então, sempre a gente ora por ela aqui, que é a Gigi. E aí o Senhor nos tocou aqui ontem de fazer um jejum. O que é esse jejum? Hoje, eu vou sair daqui agora, vou correr agora, e volto, tomo café
da manhã, e aí eu vou pular o almoço, só vou comer agora às 6 horas da tarde. Ou seja, a gente faz um jejum aí de 9 até às 18, entendeu? Quem quiser fazer mais, ótimo, né? Mas no mínimo de 9 às 18. E nesse momento, a gente ficar intercedendo por ela, declarando cura, declarando que ela já imaginar que ela já saiu do hospital, que ela já está tendo uma vida normal. E também, por esse motivo, e por segundo, o que vocês querem, né? Por exemplo, alguém aqui falou que, que, que queria tirar a vontade de beber um vinho. Aí eu falei, cara, nessa oração, pede ao Senhor, para Ele te tirar essa vontade de beber esse vinho que você está achando que está incomodando agora, né? Então, no meu caso aqui, eu vou fazer alguma outra coisa, eu vou pedir, oh Deus, me fortaleça nessa área, né? Enfim, aí é a intimidade de vocês. Uma é Gigi, que é em comum, né? Eu creio muito nisso, onde há unidade e linguagem, tudo acontece, né? O poder disso é muito grande, né? Então, e o segundo, cada um faz o seu jejum individual, mas o mais importante é que a gente se conecta, né? Eu acho que o Leandro tirou a foto agora e mandou no grupo. E durante a semana, durante o dia, né, sei lá, 1 hora da tarde, na hora do almoço, mentalizar, pega aquela foto, mentaliza cada rostinho aqui e fala, olha, Deus abençoe cada um, o João, o pastor Alexandre, o Mateus, o Eudimar, abençoa todo mundo ali que está com, nós estamos orando aqui pela Gigi, mas também cada um tem um pedido específico, né? Que o Senhor, ele pode, né, trazer testemunho aqui, cada um pode trazer o testemunho que houve êxito nesse jejum nosso, tá bom? E a gente vai, como diz o outro, apertando o pino, pessoal. Acordar cedo já virou lenda. Todo mundo aqui já está acordando cedo. Então nós temos que agora melhorar mais, sabe? Você começar a apertar os pinos mesmo, empilhar a pressão, colocar jejum, orar mais. Daqui a pouco nós vamos fazer uma reunião dessa aqui, ó. A metade dela vai ser oração. Cada um ora aí pelo Brasil, ora por uma causa específica de alguém, igual o João aí tá numa uma decisão aí de ser chamado para o UFC e ir embora para os Estados Unidos. Ô, João, nós vamos orar para você, irmão. Nós estamos junto com você em oração. O Pedro aí, ó, arrumar a varoa para casar. Enfim, nós vamos tocar o terror aqui, irmão. Não vou ficar só nesse leitura de provérbio, não, porque nós vamos geral mesmo, entendeu? Somos homens de milagres. Isso aí. Tem muita força aqui reunida para pouco propósito. FFSH, seja forte, seja homem. A Isso aí. slogan. Ih, Boa, gostei. Que é isso, hein? Mas é isso. Posso contar com Falaram você? pra Você, nós. Thales, que entrou por último, o Leandro, o Aloísio. Com toda certeza, eu estava com vontade já de fazer esse jejum, Então mas tá. sem um pouco de propósito. Então Manda você não. achou um propósito, irmão. Em Falaram pra unidade nós. ainda, em linguagem. Aí Ah, vamos fazer sim, uma não. coisa, para ficar uma Correr. coisa até mais, veio agora no meu coração que agora, quando for 6 horas, galera, quem lembrar aí, começa a colocar lá aquele símbolo assim, ó, de forte, ou de soquinho, tanto faz. Sei lá, ou escreve, tá entregue, e deixa a turma ficar curiosa lá. Deixa a turma ficar curiosa lá no grupo. Sacou? Cada um, Ou ó, então, tá entregue. ou então manda a foto do prato às 18 horas, né? A galera vai ficar sem entender nada, né? Mas é bom, bom que fica curioso e a gente traz mais general pro nosso grupo aqui. Isso Xande, aí. se amanhã Isso aí. você vai participar com Então, a gente ou você tá amanhã viajando? meu voo é no horário daqui, né? Então, não sei se eu vou conseguir, né? Se atrasar um pouquinho lá, eu entro um pouquinho. A gente vê. E lá, chegando lá, eu vou ver como é que tá a internet, essas coisas, mas vou tentar participar, sim. E chama o Renato para participar também, que o Renato Vou entrou ontem aqui, chamar. subiu. Acordar ele lá. Lá não deixar ele ficar sonhando, não. Bacana. Mas entra aí no dia nesses dias que você estiver lá e os testemunhos que vocês vão ter lá, eu tenho certeza que vai edificar muita gente. Amém. Amém. Vamos orar. Então, Senhor, nós te louvamos, Pai, te bendizemos, te entregamos mais esse momento aqui juntos, Pai. Muito obrigado. Obrigado pela tua palavra, obrigado pela tua vida, Senhor, em nós, Senhor, pelo teu Espírito Santo, Senhor, que fala conosco, Senhor, que tenhamos essa ajuda que vem do Senhor, Pai, ajuda do alto, Senhor, é disso que precisamos, Pai. Senhor, te oramos pela vida da Gigi, entregamos, Senhor, esse momento de jejum hoje, Senhor, em prol, Senhor, da saúde dela, Senhor, da vida dela, Senhor, e declaramos cura sobre ela, Senhor, e declaramos a tua bênção, Senhor, sobre cada um de nós, Pai, nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pai, nós pedimos aqui o Senhor, Pai, em unidade e linguagem.
todos que estamos aqui, pedimos que o Senhor abençoe o pastor Xande, Pai, que ele possa trazer testemunhos que ele nunca trouxe. Testemunho de cura, Pai, que ele possa levantar a mão dele, pôr a mão na cabeça e levantar aquele que esteja numa cadeira de rodas, que ele possa curar cegos, Pai, que ele possa ser como assim como o Senhor ensinou os discípulos naquela época que o Senhor estava aqui na terra. Que ele possa fazer coisas sobrenaturais, não por ele, mas pelo Senhor que habita nele. Assim nós declaramos em nome de Jesus, e que todos que estão com ele possam ver esses milagres e possam também ser usados para praticar esses milagres. Em nome de Jesus. Resumindo, pastor Xande, faça doideira lá para nós. Amém. Doideira em Jesus, tá? Eu quero ver você contando assim, ó, levantou um ali de cadeira de rodas, ó, curou. Isso que eu quero ver. Esse o inferno. Doideira. Amém. Vai É ser isso aí. Bora. bênção demais. Beijo pra Valeu, vocês, galera. galera. Correr. Abraço. Com Deus. Um abraço, Excelente gente. Com dia, Deus Deus. abençoe. Abraço. João, Turma, bom ô, João, vai dia. treinar, viu, João? Bom dia, pessoal. Vai treinar, vai Deus. dar porrada lá, viu, João? Ué, nós vamos criar o UFC, União dos Filhos Corajosos. Opa, gostei, hein? Você é criativo, hein, irmão? Gostei. Ai, ai. Vamos que Top. vamos. Bom dia, Valeu. gente. Arrumou uma camisa dessa, eu até treino com ela. Boa, Ah, boa. tem.